experiência interessante, um conselho de municípios um consórcio de municípios de São Paulo, e foram apresentados e duas consultorias. Foram apresentadas essas metodologias e eu vou compartilhar com vocês também o que foi feito ali. Pode passar? Eu não sou climatólogo, climatologista, sou biólogo, mestre e doutor em ecologia, mas quem trabalha com mudança do clima nas equipes multidisciplinares acaba compreendendo algumas questões que vão um pouco além da sua área de formação. O IPCC é o órgão global que trabalha com essa questão, o painel intergovernamental de mudança do clima da ONU, e na quinta comunicação que foi feita, há 2 anos atrás, eles estabeleceram limiares que são chamados hoje 2.6 e 8.5. E essas projeções climáticas do IPCC estabelecem uma margem de avaliação dessas projeções, normalmente em 2040, 70 e 100, 2100. Nesse mapa, nesse gráfico, nessa imagem, o que mostra é o que vai acontecer com o clima numa escala global se tiverem ações de mitigação, ou seja, ações de redução de emissão de CO2, ações de adaptação, é isso que eles chamam como mitigação, e se não houver essas ações de mitigação. E os modelos globais do IPCC, eles trabalham basicamente com 2 variáveis, temperatura e chuva. Então, as projeções elas não são muito positivas para nós, mas numa perspectiva de decisão política, a gente tem que saber o que isso significa. Pode passar. Normalmente, para fazer essas projeções, se usam modelos climáticos globais. Existem vários modelos, mas no Brasil, o INPE fez os primeiros trabalhos de downscale, ou seja, pegar esses modelos globais, rodar nesses modelos, ver quais os modelos que melhor representam numa escala menor para a América Latina. Quem fez isso foi a doutora Show, que é pesquisadora do INPE. A partir do trabalho da doutora Show, muitos outros trabalhos foram desenvolvidos. E os 2 principais modelos são o Radigen e Miroc, um modelo inglês e um modelo japonês. E é isso que tem estimulado algumas decisões de políticas públicas no Brasil e que tem orientado algumas tomadas de decisão. Pode passar. Volta só 1 minuto para a gente só fazer uma reflexão. Sempre quando a gente fala de mudança do clima, a gente fala de cenário futuro, né? Mas os monitoramentos do INPE têm um baseline no banco de dados desde 1961. E como vamos dizer assim, cada rota climatológica é estabelecida por um período de 30 anos, num baseline de 61, a gente já tem essas rodadas climatológicas. O que significa? Que o clima atual ele já sinaliza cenários de mudança do clima. Então, quem trabalha, porque tem grupos que dizem, não, para trabalhar com projeção climática, a gente tem que trabalhar com projeção 40, 70, 100, ou mais. Mas tem grupos que dizem, não, o clima atual ele já tem rodadas anteriores que já pode se assumir como que está acontecendo hoje, resultado de cenários de mudança do clima. Pode passar. Só para confirmar para vocês, né, naquele gráfico ali, que mostra os modelos de 4.5 e 8.5, que são as projeções, o modelo 4.5 é aquela linha vermelha, tá? No gráfico, é a linha vermelha. E o 8.5 é aquela linha azul. O modelo 8.5 é o modelo mais crítico, é aquele que mostra que o planeta vai aquecer mais numa escala futura. E o 4.5 mostra um aquecimento mediano, 2.6 menos. O governo brasileiro ele tem assumido o 4.5, ou seja, não vai assumir para tomar de decisão uma projeção muito catastrófica, até porque hoje em dia já se sabe que se essa projeção 8.5 for de fato acontecer, o cenário é muito, muito crítico. Ou seja,
quase inviabiliza uma tomada de decisão de curto prazo que reverta o que vai acontecer. Então não adianta tu te planejar para catástrofe que não tem solução, né? Então é mais, talvez, eficiente colocar energia para algo que seja crítico, mas que seja viável de ser, vamos dizer assim, revertido. Então essa é uma decisão. Tá, segunda chance. Vou falar com mais público. Só para situar, né, o Brasil num cenário global. O Brasil é reconhecido hoje como um dos países que tem maiores perdas econômicas vinculadas a desastres naturais. Recebam essa informação como vocês quiserem. É quase automático para mim falar desastre natural, mesmo que seja causado por uma ação antropogênica, mas, enfim, desastres. Se a gente reconhecer que no Brasil não tem tsunamis ainda, e não sofre muito com terremotos, a gente vai entender que o grau de severidade, ou seja, a posição que o Brasil tem, ela é muito mais crítica do que representada ali, porque esses dois fenômenos estão incorporados ali naquele cenário. E o outro aspecto que é importante é que numa escala nacional já se sabe mais ou menos, regionalmente, o que vai acontecer no Brasil numa perspectiva de mudança do clima. Na região sul a gente sabe, né? Chuvas, excesso de água, quer dizer, as ameaças hidrológicas com excesso e escassez, elas vão aumentar suas intensidades e suas frequências, é isso que se sabe. Em que lugar as projeções do INPE, elas criavam modelos num pixel de 20 quilômetros antes, mas agora esse pixel é de 5 quilômetros, então já se consegue ter uma precisão maior de onde como esse comportamento climatológico vai acontecer. Pode passar? Santa Catarina é um dos estados mais afetados, o Fred falou com propriedade isso, a gente colega no trabalho que ele citou da GIZ, de avaliação de vulnerabilidade de infraestruturas, mas mais da metade dos municípios mais afetados pertencem a Santa Catarina, e muitos deles na região costeira. Pode passar. Existem políticas governamentais que orientam, ou deveriam orientar, a maioria das tomadas de decisão, e aí eu faço um resgate. A Convenção de Mudança do Clima foi assinada pelo Brasil no mesmo ano que ele assinou a Convenção de Conservação da Biodiversidade. Foi em 1992, na Rio 92. E se a gente for comparar globalmente, e também numa perspectiva de que cada tema precisava, que as questões vinculadas à mudança do clima avançaram mais, nos parece, ou me parece. Então, tem muitas ações que aconteceram nesse sentido, e as políticas públicas começaram mais ou menos a ser estimuladas numa perspectiva global na mesma época. Globalmente nem se fala. Globalmente, a temática de mudança do clima é muito mais presente do que a temática de conservação da biodiversidade. Eu não falo isso feliz, mas a gente precisa também reconhecer um contexto, né? E também valorizar ainda mais as instituições que trabalham com essa perspectiva de conservação da biodiversidade, porque tem um enfrentamento contextual mais adverso para trabalhar essas questões. A segunda diretriz, a primeira era uma outra, que era a terceira comunicação nacional. Se tu puder passar só para eu fazer um comentário. Enfim, o Brasil, ele a cada ano comunica o IPCC como está sendo feito o desempenho dele, né? Então, agora está sendo finalizada a quarta comunicação nacional. Foi só na terceira comunicação nacional que a temática de vulnerabilidade associada à sensibilidade, exposição, capacidade adaptativa foi reconhecida pelo governo brasileiro, de que redução de vulnerabilidade precisava agregar esses aspectos. E a partir daí começou a se identificar que ferramenta poderia representar
essa dimensão de vulnerabilidade. Pode passar. E foi também a partir da publicação do Plano Nacional de Adaptação, 2016. Só para que vocês entendam a escala de temporalidade de tudo isso que a gente está falando. A política nacional, a comunicação nacional, terceira comunicação, 2014-2015, e o Plano Nacional de Adaptação, 2016, só 2 anos. Então, é assim, ó, é tudo muito novo dentro da tomada de decisão, né? Os tomadores de decisão. Quais são os argumentos, o que nos sustenta, o que nos apoia para que a gente decida nessa perspectiva de redução de vulnerabilidade. Mas uma coisa importante é que dentro dos setores prioritários do Plano Nacional de Adaptação, o único ecossistema que é citado são as zonas costeiras. Tem muitos ecossistemas que têm influência da mudança do clima, por exemplo, a Caatinga tem uma influência, o Cerradão tem influência, que a gente sabe. Todos os ecossistemas têm, mas o único que é citado é a zona costeira. Isso não é por acaso, é porque globalmente se sabe, e no Brasil também, que essa é uma região muito vulnerável para essas questões. Pode passar. A maioria quando se fala em vulnerabilidade no mundo, se enxergam esses conceitos. Exposição, pode passando que daí tem um conceito ali, exposição, sensibilidade, capacidade adaptativa, que compõe um cenário de vulnerabilidade que pode gerar impactos ou não. Todo mundo, para estabelecer esses conceitos, deve se alimentar inicialmente no IPCC e depois trazer para uma perspectiva da sua realidade. Pode passar. Com base naquela estrutura, vulnerabilidade associada à exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa, a maioria dos trabalhos com índices de vulnerabilidade foram construídos no mundo e no Brasil. Então, existe já vamos dizer assim, um reconhecimento de quais as informações são necessárias para gerar boas ferramentas que possam apoiar decisões que reduzam vulnerabilidade. Então, tem um trabalho da CAF, que é um banco de desenvolvimento, que gerou em 2014 referências para isso. Tem publicações em Minas Gerais. Esses trabalhos eles acontecem em diferentes escalas. Escalas globais, escalas nacionais, escalas subnacionais. E isso é um desafio que a gente vai falar mais adiante. Foi feito já revisões metodológicas. Quem trabalhar com índices de vulnerabilidade do Brasil e não conhecer o histórico de trabalho que a Fiocruz fez, vai estar considerando muitas coisas importantes que foram feitas no Brasil. Por isso que muitos índices de vulnerabilidade que a gente encontra no Brasil têm uma temática da área de saúde muito forte, porque esses trabalhos começaram numa instituição de saúde que foi a Fiocruz. Pode passar. Alguns desses trabalhos têm um foco muito em desastre, outros mais no planejamento e mais recentemente os índices de vulnerabilidade associados a perdas e danos, né? Porque são as dimensões vinculadas à adaptação. Eu vou fazer uma pausa importante porque eu precisava falar isso no início e esqueci. Quando a gente fala de mudança do clima, a gente fala de mitigação, que é redução de emissão de CO2 ou gases de efeito estufa, e a gente fala de adaptação, que é o desenvolvimento de capacidades para o enfrentamento ou resposta desse cenário de mudança. Quando a gente fala de vulnerabilidades, a gente está falando de adaptação. Quando a gente fala de índice de vulnerabilidade, a gente fala de uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para adaptação. Claro que tem ações que são conjuntas, mas a temática aqui é a adaptação ao mudança do clima. Aquele trabalho que foi desenvolvido ali, índice de vulnerabilidade aos desastres naturais relacionados à seca, foi um trabalho de 2016. Ele foi feito em parceria com o MMA e a WWF. Ele depois gerou um segundo trabalho vinculado à seca. A metodologia que foi usada para estruturar o índice de vulnerabilidade nesse trabalho baseou o edital do Fundo Clima, que saiu agora. Eu não sei se está aberto ainda, mas eu acho que não. O edital do Fundo Clima, que estabeleceu as áreas prioritárias para receber recurso do edital do Fundo Clima. Ou seja,
Esses trabalhos também geraram uma certa segurança do que ia ser proposto. Mas aí a gente volta para aquela questão das metodologias e das escalas, né? Esse trabalho do WWF para secas, um MMA, ele foi feito por uma escala nacional. Então foi usada uma metodologia. Como resposta do uso dessa metodologia, o estado de Santa Catarina foi contemplado com um único município como prioritário para seca e estiagem, que é 3 barras. Se a gente vem para uma realidade do estado, a gente sabe que 3 barras não é o município mais crítico para seca e estiagem. São dezenas de municípios no oeste do estado. Então, a revisão da metodologia para quando a gente vem para uma escala territorial, subnacional, regional, estadual ou municipal, é muito importante. Por isso que a gente brinca que quem trabalha com a construção dessas ferramentas de apoio à tomada de decisão tem que ter o conhecimento técnico, o referencial teórico e tem que exercitar um certo desapego. Exercitar um certo desapego porque a gente tem a intenção de sempre sustentar o que está certo, né? Isso é um cacuete de quem trabalha na academia, quem tem uma formação técnica forte. E a gente tem que começar a aprender a reconhecer que é necessário trabalhar com algum grau de incerteza, ao ponto da gente descartar algumas possibilidades só para sustentar aquilo que entende que seja o certo, né? Mas o certo é só sustentar a nossa verdade. Não é porque é um trabalho técnico que ele se esgota ali. Então, esse é um exemplo, ou seja, um método serviu para a escala nacional. Quando traz para a escala regional, é uma outra metodologia que tem que ser incorporada. Vocês vão entender por que isso acontece. Pode passar. Acontece porque todas essas ferramentas precisam ser nutridas de informação. E, normalmente, essas informações são indicadores. No Brasil, hoje, o maior provedor de serviços climáticos para projeção de cenários climáticos é o INPE. Eles têm uma plataforma chamada Projeta, que é uma plataforma de base de dados abertos. Porque existe uma confusão. A gente acha assim, que dado público é dado aberto. Não é bem assim. Podem ter dados públicos que são reservados. Por exemplo, a EPE, a Agência de Pesquisa de Energia, produz um monte de informação que são dados públicos, mas aquilo não está aberto para todo mundo. Então, é importante saber disso. Mas o INPE ele tem essa cultura de prover dados abertos, públicos e abertos, e criou essa plataforma para que diferentes grupos de pesquisa, governos, usem nas suas projeções, nas suas análises climáticas, caso seja necessário. Pode passar. Pode passar. Essa outra plataforma, que é chamada Sisvo Clima, ela foi resultado das experiências da Fiocruz. 6 estados estão aí, são gerados os mapas e os índices de vulnerabilidade de forma automática. Foi um trabalho muito importante do governo brasileiro, com uma agência de cooperação francesa e com a Fiocruz e um monte de outras instituições. Pode passar. E o que ele gera, esse é o estado de Pernambuco, geram os mapas com um range de vulnerabilidade. Quanto mais escuro, mais vulnerável ao cenário de mudança do clima, quanto mais claro, menos vulnerável. Não existe município, não existe não vulnerável. Nessa escala de vulnerabilidade não existe não vulnerável. É menos vulnerável e mais vulnerável. As escalas variam, dependendo da metodologia, mas normalmente o range são 5, né? Nesse caso são 6. O modelo é o mesmo, né? É um índice climático, um índice de vulnerabilidade, e aí gera o que eles chamam de índice de vulnerabilidade municipal à mudança do clima. Cada instituição também dá um nome, sabe? Pode passar. Essa foi a experiência do consórcio intermunicipal da região oeste de São Paulo, ou seja, não é uma escala global, não é uma escala nacional, não é um estado, é um consórcio de municípios, ou seja, é um outro tipo de organização do território. A intenção é outra.
A intenção é de uma tomada de decisão numa outra perspectiva. O Estado de Santa Catarina não tem muito a cultura dos consórcios de município. São mais as associações de município que, eventualmente, assumem o papel que um consórcio possa adotar. O consórcio de município ele surgiu muito, estava forte na década de 80 no Brasil, em função da gestão de resíduos sólidos, retomou agora, enfim, é uma outra gestão, né? Foi criado um índice de vulnerabilidade para essa região, pode passar, teve o apoio do Banco de Desenvolvimento, a CAF. Os mapas são apresentados normalmente dessa forma, então exposição, sensibilidade, capacidade adaptativa, geram um mapa de vulnerabilidade, e aquele índice, o mapa climático, né, o índice climático gera um mapa de projeção, nesse caso é 2040. A diferença desse trabalho é que esse trabalho, baseado nos resultados da aplicação do índice de vulnerabilidade, gerou planos de ação. Porque se vocês me perguntarem, para que serve um índice de vulnerabilidade? Para apoiar a tomada de decisão. Bom, a tomada de decisão tem que gerar ações. Então, o índice de vulnerabilidade ele é uma ferramenta para a construção de planos de ação de redução de vulnerabilidade. Nesse trabalho, só para que vocês tenham uma ideia, um dos planos de ação foi priorizar a estruturação de rodovias a partir de recapamento através de materiais permeáveis, ou seja, iriam fazer um piloto em rodovias utilizando o conceito de estradas permeáveis. Então, isso é um exemplo de um plano de ação que pode ser resultado de uma tomada de decisão baseado num índice de vulnerabilidade. Pode passar. Minas Gerais, a mesma coisa, indicadores de sensibilidade, exposição, capacidade adaptativa. Minas fez uma avaliação e reduziu o número de indicadores, foi o primeiro estado brasileiro de forma independente a produzir um índice de vulnerabilidade, e eles não incorporaram projeções climáticas. Então, Minas Gerais não incorporou essas projeções 2040 e 70-100. Pode passar. Esse é o mapa gerado por eles. O range é 5, são 5 escalas, né, de gravidade, né, de vulnerabilidade, diferente daquele da Fiocruz. Pode passar. Precisou se basear no índice de vulnerabilidade, que o Estado não tinha e foi desenvolvido nesse período. A Defesa Civil participou ativamente também. Pode passar. Ele tinha esse modelo conceitual, então, o índice de vulnerabilidade baseado nas estratégias do PNA, do Plano Nacional de Adaptação, a seleção de indicadores, né, associados a funções do PPA, que geravam mapas, esse mapa do território catarinense, que era marcado, ou a gente poderia fazer uma comparação aonde esses gastos aconteciam e qual era o grau de vulnerabilidade. Esse projeto está numa fase de negociação para expansão. Grande, muitos já não fazem mais parte da equipe, mas o Mário participou ativamente da busca dos bancos de dados e bancos de indicadores que compuseram esse trabalho. Pode passar. Tudo isso que a gente viu até agora, ele tem sim uma influência muito forte da equipe que está por trás da construção dessa ferramenta. Porque nem todo mundo tem o mesmo grau de compreensão e a mesma abordagem de adaptação à mudança do clima. Então, por exemplo, existe uma abordagem baseada em infraestruturas. Então, hoje a gente falou muito sobre isso, né? Adaptação baseada em infraestruturas. O Fred também comentou das obras da Defesa Civil. Isso é adaptação? É adaptação baseada em infraestruturas. Depois também foi feito comentário sobre serviços ecossistêmicos. O serviço ecossistêmico está dentro
de adaptação baseado em ecossistemas. Tem gente que estuda mais isso, compreende mais isso, acredita também nesse tipo de perspectiva. Tem também a adaptação de base comunitária, que eu acho que, eu entendo que no Brasil é o que menos está se desenvolvendo. E tem adaptação baseada em perdas e danos, que é um outro conceito, ou seja, é assumir o que é possível recuperar e aquilo que já se estabeleceu como um limiar. Tanto é que no Brasil hoje se fala em convivência com a seca, né? Conviver com a seca em alguns territórios, ou seja, já se reconhece que já existe um estágio muito avançado em que converter aquele cenário numa outra perspectiva não seria tão produtivo, sim criar estratégias de convivência com a seca. Ok. Esse é um gráfico que o... só passa o outro, eu sei que a fome é grande, mas vamos lá. Por que isso é importante? Porque isso aqui vai determinar seleção de indicadores. Porque se tem um grupo que entende mais sobre adaptação baseada em infraestrutura, o índice de vulnerabilidade que ele vai construir vai ter um número maior de indicadores dentro daquela realidade. Por isso, um grupo multidisciplinar é importante nesse tipo de trabalho. Pode passar. E se for um grupo que acredita muito em adaptação baseada em ecossistemas, que eu acho que é uma ferramenta que precisa ser muito valorizada, vai ter muita dificuldade em encontrar indicadores. Vai ter muita dificuldade para encontrar indicadores. E isso acontece para quem trabalha com isso. E é uma pena. O Fred, de certa forma, mostrou esse gráfico para vocês, mas para nós é importante reforçar para que vocês entendam que, por exemplo, os desastres mais recorrentes entre 91 e 2012 em Santa Catarina, 86% eram de origem de ameaça hidrológica. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes não é possível construir um índice de vulnerabilidade com todas as ameaças ao mesmo tempo. Né? Granizo, seca, estiagem, alagamentos e inundação, enchentes, enxurradas, raios, enfim, é um monte de ameaças. E a gente vai construindo aos poucos. Então, a gente precisa priorizar. No caso do estado de Santa Catarina, o índice de vulnerabilidade foi construído inicialmente com ameaças hidrológicas, enchente, inundação, e depois seca e estiagem. Pode passar. Para o exercício que a gente fez para o desenvolvimento desse índice de vulnerabilidade para os municípios do território da APA, território continental da APA, a gente fez um recorte para ameaça hidrológica, inundação, enchentes e enxurradas. Porque eram os indicadores que mais interessantes para a gente fazer essa reflexão. A gente fez o exercício da mesma forma que a maioria dos índices são estruturados, então sensibilidade, exposição, capacidade adaptativa. A gente tem ali o recorte territorial da área da APA e tem um detalhe importante que é a escala. Se vocês forem ver, pode passar, eu faço comentário numa outra lâmina. Esse índice que foi composto por 23 indicadores, é composto por um índice de exposição e de sensibilidade, e os indicadores de sensibilidade eles estão em temas: agricultura, biodiversidade, energia, habitação, saneamento, saúde, transporte, mobilidade e 2 boxes em temas transversais. Por que a gente colocou nesses temas? Porque esses temas, é assim que eles são apresentados no PPA, né? no planejamento orçamentário do governo federal, do estado ou dos municípios. Né? Então, foi uma maneira diferente de apresentar esses indicadores. Né? E se a gente consegue acompanhar também esses processos, monitorar, a gente também consegue ver em que áreas são necessários mais ou menos investimento. Como a gente utilizou uma base de dados que já havia sido gerados, eu e o Mário, a gente fez um comentário: vale a pena tirar? Não, deixa assim. Mas, por exemplo, se a gente fosse fazer uma análise mais detalhada, por exemplo, talvez o setorial de agricultura
não fosse tão significativo, né, para a maioria dos municípios, enfim, não sei. E um outro recorte importante, pode passar? Tá, é porque aqui a gente já começa uma análise rápida. Ali estão os municípios, tá? Balneário Rincão, Florianópolis, Garopaba, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Palhoça, Paulópolis e Tubarão. E ali os 4 indicadores de exposição e inundação, por exemplo. Vermelho é o indicador que está puxando para a vulnerabilidade, em verde para uma vulnerabilidade não tão significativa, vamos dizer assim. E as bases de dados, né, o CPED 2015, o Banco Mundial 2016, a SDS e o IBGE de 2010 e o CPED 2015 também para cada um dos indicadores. Pode passar. Eu queria... bom. Esse é o mapa que é gerado por um índice de vulnerabilidade e mudança do clima com foco em exposição para inundação. A gente tem, então... bom, sempre quando a gente fala de municípios, a gente diz assim, bom, mas isso é uma escala comparativa? Mais ou menos. O mais importante é que cada município identifique por que a classificação dele foi aquela. E não estabelecer uma análise comparativa entre os municípios. Isso não é muito produtivo. O mais produtivo é saber por que a posição foi aquela. Então, por exemplo, em relação à exposição, Palhoça tem uma exposição relativamente alta, assim como Florianópolis, em detrimento, por exemplo, a Jaguaruna. E isso é resultado daqueles 4 indicadores de exposição que compuseram o índice de vulnerabilidade. E a representação cartográfica disso é aquele mapa, que vamos dizer assim, foi feito pelos municípios, mas o território da APA não abrange todo o território do município. Então, se a gente fosse falar no índice de vulnerabilidade do território da APA, da Baleia Franca, ele tinha que ter um outro recorte. Então, esse índice de vulnerabilidade está ampliado. Tanto é que, por exemplo, vejam ali Florianópolis, né? A área da APA é o extremo sul da ilha. Mas, conversando com uma área, a gente falou assim, não, mas atingiu o município. Para usar os indicadores que tem uma escala do município, não tem como fazer um recorte territorial. Não é que não tenha, tem como fazer, mas tem indicadores que não vão fazer sentido a partir desse recorte. Pode passar. A mesma coisa, os indicadores de sensibilidade, aqueles que estão em vermelho puxam a vulnerabilidade para um patamar mais alto, aqueles que estão em verde aliviam esse grau de sensibilidade, de vulnerabilidade. São vários indicadores, várias bases de dados. Para fazer esse índice de vulnerabilidade foram utilizados 22 bancos de dados diferentes. E como tinha que ter indicador para todos os municípios, essa busca é uma busca bem intensa. Tem muitas horas de trabalho para fazer isso. Por isso que foi uma base de dados que já havia sido trabalhada, né? Foi feito um exercício. Pode passar. Sensibilidade de inundação, ele é apresentado assim também. Então, por exemplo, Palhoça, Florianópolis e Laguna estão ali nos 3 primeiros colocados, comparativamente a outros, né? Paulópolis também. Paulópolis também é um município que territorialmente tem um percentual muito pequeno dentro do território da APA, né? Eu acho que é basicamente aquela área da Praia da Guarda, ali toda a praia. Não tem nada terrestre, então, imagine. Então, esse recorte, ele inclui os municípios que tangem, mas, eventualmente, tem pouca área territorial. Pode passar. Esse índice de capacidade adaptativa, se vocês lembrarem assim, exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa. Exposição e sensibilidade são aqueles componentes do índice de vulnerabilidade que vão representar a maior fragilidade. E a capacidade adaptativa mostra as potencialidades de minimizar ou reverter esse processo. Atualmente, as análises dos índices de vulnerabilidade têm separado a capacidade adaptativa, porque são indicadores muito complexos de serem avaliados dentro desse mesmo contexto.
e também porque, às vezes, como se faziam os cálculos, se minimizava algumas questões. Então, existe um esforço agora de se trabalhar sensibilidade, exposição e sensibilidade, e fazer uma análise separada de capacidade adaptativa. Depois, se a gente vê algum indicador, vocês vão entender por quê. Posso até dar um exemplo para vocês. Nesse indicador de gestão de risco e desastre, por exemplo, que o Fred apresentou para vocês, várias ferramentas da Defesa Civil em escala municipal, é muito difícil da gente acompanhar e ver se esse indicador na escala municipal, de fato, está acontecendo. Por quê? Porque o município pode ter um sistema de alerta, mas ele não está ativo. Então, eu assumo como um indicador binário, ou seja, 0 ou 1 positivo, mas ele está criado, mas não está ativo. Na área ambiental, a gente tem um monte de exemplos. Quantos conselhos de meio ambiente os municípios têm que não estão ativos? Né? Então, por exemplo, no caso do Condem, esse aí é um exemplo maravilhoso, que está funcionando, está ativo, seria 1 nesse indicador. Mas tem um monte que está presente, mas não está ativo. Então, tem muitas ferramentas dentro de capacidade adaptativa que a gente não tinha como medir de fato. Então, a gente tirou da análise para fazer uma análise diferente. Pode passar. Os indicadores de capacidade adaptativa, então, a mesma consideração. Pode passar. O mapa gerado para capacidade adaptativa, Florianópolis, Tubarão, Laguna e Jaguaruna, e Garopaba no posicionamento médio, ou seja, tem uma condição significativa. A maioria das pessoas acha assim, bom, os municípios têm um PIB maior, têm uma maior capacidade adaptativa. Não é, essa relação não é diretamente proporcional. Isso ficou muito evidente naquele trabalho que foi feito na região oeste de São Paulo. Porque Osasco tem um PIB enorme e, mesmo assim, não sustentou um monte de questões vinculadas às projeções do clima, às vulnerabilidades. Já Barueri tem um PIB alto, mas também tem um monte de indicadores positivos vinculados à conservação de ecossistemas. E um outro município que tinha na bacia também. Então, essa relação ela não é direta. Né? O que também acontece é que os municípios mais novos têm uma base de indicadores mais recente. Então, às vezes, isso influencia no resultado. Pode influenciar no resultado. Pode passar? E esse é o índice composto, vamos dizer assim, de exposição e sensibilidade, e que compõe o índice de vulnerabilidade para a inundação dos municípios que fazem parte da APA. Então, a gente tem ali Palhoça e Florianópolis com uma vulnerabilidade muito alta, Tubarão com uma vulnerabilidade média, Laguna e Paulo Lopes com uma vulnerabilidade baixa, e Garopaba, Imbituba, Jaguaruna e Balneário Rincão com uma vulnerabilidade muito baixa, relativamente muito baixa. Né? E, enfim, o fato do numeral ser 0 ou 1 também tem muito a ver na forma como esses dados foram normalizados, né? O tratamento de dados que foi feito. Agora, 0 não significa que não tem vulnerabilidade nenhuma. E 1 também não significa que é uma vulnerabilidade, mas no grau comparativo, sim. Se a gente for partir para uma perspectiva de uma vulnerabilidade, um índice de vulnerabilidade baseado em infraestrutura e que consiga incorporar, por exemplo, o território marítimo, provavelmente Imbituba não estaria nessa posição. Porque a gente sabe que o município possui infraestruturas que têm uma relação muito direta com essa condição. Então, enfim, isso vai variar conforme esse exercício que for sendo feito. O mais importante para nós era compartilhar essas experiências com vocês, sustentar a importância do uso dessas ferramentas, mesmo que não se tenha todas as informações necessárias para que a gente atinja aquilo que a gente imagina ser o ideal, mas para que a gente já comece a incorporar certas ferramentas que para nós, teoricamente, são
incompreensíveis no primeiro momento, mas que quando a gente começa a utilizar, a gente começa a entender a importância de trazer isso para a tomada de decisão. Queria agradecer a oportunidade e fico à disposição de vocês se a fome aguentar. E também o Mário está aí, também pode ajudar a responder alguma questão. Tá bom? Obrigado. Pessoal, está aberto as perguntas e vai ser no Gogó. Só o nome e esse. Sérgio, né? Muito legal a apresentação, mas eu não entendi muito bem o que é isso tudo, isso aí, você que fez de algum lugar, isso não está claro para mim, porque eu achei maravilhoso, extremamente útil e a gente pode contribuir, poderia fazer testes ao longo de décadas, isso usando, forçando aqui, colocando ali dados que existem disponíveis em universidades, e talvez vocês não tenham acesso, mas enfim, o que é isso aí que você está mostrando para mim? Eu queria entender, me explica um pouquinho o que é isso, de onde que vem. Quer que eu comece da onde? Oi? Da onde exatamente? Não, isso é gerado a partir de quê? Como é que é isso aí que você me mostrou? A principal intenção é compartilhar uma metodologia que tem sido usada para medir vulnerabilidade em relação à mudança do clima. Porque eu acho que isso precisa ser mais falado. Então, esse foi o propósito 1. Até eu poderia perguntar para vocês quantos de vocês conhecem essas metodologias. Isso não tem sido muito usado. Então, é quase que um trabalho de compartilhamento. Então, vamos lá. Muitas coisas que foram apresentadas foi uma compilação de trabalhos que outras instituições fizeram. Então, por exemplo, aquela plataforma que eu apresentei aqui, do Sismo Clima, aquilo ali é um trabalho resultado de pelo menos 20 anos de trabalho da Fiocruz. Tem um monte de pesquisador envolvido com isso. Aquela plataforma Projeta é do INPE. É a doutora Show que está à frente desse processo. E tinham vários outros trabalhos que eu apresentei. Estou interessado nessa do território, em escala pequena, né? Tá. Nessa escala. Essa tem várias experiências também. Tem outros do estado do Rio de Janeiro que eu não apresentei. Enfim, tem um monte de trabalho feito aí. O trabalho que foi feito em São Paulo foi um trabalho do consórcio com um banco de desenvolvimento que foi a CAF e uma consultoria global, que foi contratada num edital público global. Um monte de instituições participaram. Participaram instituições daqueles municípios e as instituições do estado de São Paulo. Normalmente, esses trabalhos eles são compostos dessa forma. O trabalho que foi apresentado da plataforma do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Fazenda, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, MMA. E equipes dessas instituições e consultores contratados também. Então, eu participei de quase todos esses projetos. Esses que eu te falei, participei de todos como técnico. Então, eu conheço como é que foram feitos. O do WWF, por exemplo, eu não conheço como é que foi feito esse trabalho. Mas de tanto participar e ler, a gente acaba conhecendo as metodologias. O pessoal do CEMADEM participou muito desse trabalho. Então, não sei. Vamos. Essa plataforma é aberta? É uma plataforma? Isso? Qual delas? Eu apresentei. De Santa Catarina? Não, a de Santa Catarina, ela é uma plataforma pública. Se for lá na Secretaria de Planejamento e pedir todas as informações, ou na Defesa Civil, porque eles também estão com a base de dados, é uma base de dados pública, aberta. Mas o sistema ainda não está rodando. Por quê? Porque ele não conseguiu chegar num estágio de automatização. Tudo precisa ser... Os dados estão todos lá, mas ele ainda não consegue gerar os mapas e o cruzamento daquelas informações de forma automatizada. Então essa interface ainda não está, isso eles estão decidindo. Até porque precisa saber quem são os usuários dessa interface. Essas plataformas que eu mostrei antes, elas também são específicas para alguns usuários. Tu tem acesso para algumas coisas, para outras não.
No caso da plataforma de Santa Catarina, ela tinha um foco muito específico para gasto público. Então, os primeiros usuários que foram pensados quando essa plataforma foi construída era o pessoal de fazenda, ou seja, o pessoal que trabalha nas secretarias de fazenda, que trabalha com a construção dos PPAs, para que eles pudessem ter alguma ferramenta de apoio para compreender quando, por exemplo, tem corte de gasto público. Precisa cortar 20% do orçamento. Isso aí cai no colo de um técnico fazendário, entende? E ele, às vezes, não tem muitas ferramentas ou equipes para conversar sobre aquilo. Então, essas pessoas elas precisam compreender também esse cenário de mudança do clima e, de uma forma rápida, ter acesso para ver a condição daquela temática no território, onde, eventualmente, esses gastos ou esses investimentos vão acontecer. Então, cada ferramenta dessas que eu apresentei, ela tem uma função. Ela não serve, tudo serve para tudo. Se alguém disser para vocês, essa metodologia ela serve, mais ou menos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas, enfim, eu não sei se eu respondi o que tu querias. Tá bom? Eu tenho outra coisa. Obrigado pela apresentação, achei muito interessante. Tu utiliza vários critérios para fazer análise de vulnerabilidade. Por exemplo, observando, por exemplo, aquele gráfico, áreas que são mais granularizadas, tipo Florianópolis, Tubarão, tem índices maiores de inundação. Já áreas tipo Garopaba e Ituba, que tem menos granularização do solo, por exemplo, tem menor índice de inundação. E isso aí, dentro da tua análise, da tua metodologia, tem pesos diferentes, ou eles entram tudo na mesma... Tá, boa, muito boa pergunta. Nesse exercício que a gente fez, a gente não colocou peso. Porque quando tu coloca peso, tu precisa ter mais tempo para atribuir esse peso ali. E como era um exercício inicial, a gente achou que o melhor era não colocar peso. Mas a maioria dos índices tem peso, por indicador. Por indicador. Se coloca peso, sim, em cada indicador. Esse peso ele é colocado de uma forma meio aleatória. Por isso que eu digo que as equipes que estão construindo vão decidir, em última análise, como esse indicador vai influenciar ali mais ou menos. A maneira que se faz mais adequada de estabelecer o peso, e até mesmo selecionar os indicadores, é fazer consultas. Então, tu cria um banco de indicadores e passa por um grupo de especialistas. Em Santa Catarina foi feito isso. Foram 30 e tantos especialistas que analisaram as temáticas dos indicadores, selecionaram aqueles mais significativos e atribuíram peso para esses indicadores. Sim. Por exemplo, assim, esses banhados de áreas naturais têm um peso maior que, sei lá, agricultura ali, né? O que acontece é aquilo, a gente não consegue indicadores tão específicos assim. Eu gostaria muito de encontrar esses indicadores, por exemplo, vinculados a ecossistemas, mas não se encontra. A gente fez uma busca grande, né? Tanto é que o Fred acabou de falar, né? É difícil ter os mapas de cobertura vegetal para definir o que é APP e o que não é nas áreas de risco. Ele acabou de dizer isso, porque isso é um fato. Então, o exercício para construir essa informação e disponibilizar, isso é primário, precisa ser feito. Porque o que acontece? O que a gente vê quando a gente trabalha com isso, né? Que às vezes a informação foi desenvolvida em algumas instituições, o dado está ali, mas aquele grupo que desenvolveu aquela informação não está disposto a disponibilizar aquele dado. Isso aí a gente se deparou muito. A gente sabe que o dado está ali, poderia qualificar a ferramenta, mas não é disponibilizado. Enfim, na área de ecossistemas, isso é crítico. E a gente deveria fazer uma reflexão por que isso acontece. Talvez essas informações estejam muito dentro da academia e que deveria se estabelecer uma cooperação diferente, assim como foi falado ali, uma cooperação público-privada, não sei, para que esse dado flua
para outras coisas que não só para publicações científicas. Porque o gestor público ele precisa daquela informação para outras coisas, não para publicar nada. Eu não estou desmerecendo a publicação científica. Ela corrobora um monte de coisas, mas ela não vai resolver tudo. E aquele dado ficar engavetado ali, enfim, eu acho que não é uma função social muito positiva. Eu acho que essa informação ela poderia circular, né, num nível de confiança melhor do que se tem hoje. E porque isso prejudica a gente, né, quem trabalha com essas coisas. Enfim. Eu tenho uma pergunta também. A gente sabe que mudanças climáticas acabam afetando a questão socioeconômica, né? Principalmente a gente pode ter esses dados para o município também. Eu queria saber se tem algum tipo de estudo de vulnerabilidade socioeconômica por território, por município, ocasionado por mudanças climáticas. Tem vários. Essa base de indicadores, o Mário deve estar louco para falar, porque ele foi um cara que buscou muito isso. Eu acredito que 70% dessa base de indicadores, ela tem uma perspectiva socioeconômica. Claro, a gente sempre tenta ponderar naquele tripé, naquele triple bottom line, né? Econômico, social e ambiental. Mas como existe uma dificuldade enorme de se encontrar indicadores com uma perspectiva ecológica, os indicadores socioeconômicos eles acabam tendo uma estrutura melhor, até porque usar índice para tomar decisão, construir índices não é algo novo. Construir índices para tomar decisão é relativamente novo, porque os índices eram construídos e ficavam ali. Mas, por exemplo, o IDH é um índice que se usa na composição desses índices de vulnerabilidade. O índice de Gini, que é um índice que representa a concentração de renda, é usado na plataforma desses indicadores. Com mais tempo, a gente poderia ver aqueles 40 e poucos indicadores, né? Mas sim, existem vários indicadores. Por exemplo, tem um trabalho maravilhoso do IPEA, que é o Atlas de Desenvolvimento Social. É uma base de dados aberta, gigante, que pouca gente usa, né? A gente brinca, quem conhecer o índice de vulnerabilidade social desenvolvido pelo IPEA, e quem conhecer o Atlas de Desastres Naturais do Brasil, desenvolvido pelo CEPED, é capaz de construir um bom índice de vulnerabilidade. Sabe? Então, é assim, tem bases de dados que sustentam essa composição. Então, sim, tem. E esse tipo de dado não é utilizado normalmente para a questão do mercado financeiro, para análise do mercado financeiro, ou não? Porque eu vejo que as mudanças climáticas acabam gerando passivos ambientais. Uma má gestão socioambiental gera passivos socioeconômicos, né? E a gente vê, por exemplo, propostas de gestão que a gente sabe que vai ser bem duras quanto à questão ambiental e que o mercado aponta uma valorização econômica, né, com esse tipo de gestão. A gente sabe que, de repente, a curto prazo, sim, mas os passivos ambientais vão ficar, né? Então, esses índices não são utilizados para valoração do mercado econômico? Só para ver se eu entendi. Assim, tu entendes que o cenário de mudança do clima, dentro do mercado econômico, ainda não incorporaram essas questões? Mais ou menos isso? Por exemplo, não sei se eu vou me fazer entender, a curto espaço de tempo, algumas decisões na parte socioambiental podem melhorar a economia. A gente sabe que a longo prazo não, tem passivos ambientais, né? Esse estudo a longo prazo não é... Por exemplo, tem um candidato à presidência que, se ganhar, o mercado financeiro vai ficar maior, mas ele tem uma política ambiental ruim, né? Como dizer que a economia vai melhorar sendo que vai ser criado um monte de passivo ambiental? Isso daí que vai ter custos de correção, custos de... Acho que seria análise de cenário, né? Está no cenário isso. Sim. Perda de biodiversidade. Não sei se a minha pergunta foi boa nesse sentido. Tá. Vamos lá. Não vou estabelecer nenhum julgamento político aqui, porque não é necessário. Porque a gente sabe que falta de investimento na área ambiental, ele gera um passivo que gera um custo que alguém paga. Ponto.
Mas isso não é novidade. Mas se a gente trouxer essa avaliação da mudança do clima para uma perspectiva econômica, o setor de mercado está, sim, muito atento a isso. Tanto é que existe um monte de pesquisa sendo desenvolvida para ver oportunidades e adaptação. O setor agrícola está investindo muito, o setor agrícola brasileiro mesmo, né? Para ver até onde, por exemplo, as culturas de algodão, café, cana, para onde isso vai se expandir, né? Por exemplo, o oeste de Santa Catarina está muito preocupado com isso, porque é necessário uma climatologia de frio, por exemplo, para a produção de maçã, né? Então, enfim, tem setores que estão mais atentos, tem outros que estão menos atentos. Mas o setor, por exemplo, muitos desses projetos que a gente está conversando e falando, esse projeto de vulnerabilidade de infraestruturas, por exemplo, ele tem sido apoiado por agências de cooperação de desenvolvimento internacional, nesse caso a GIZ. Outros projetos vinculados à Secretaria de Fazenda foi apoiado pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, essas agências de fomento, elas estão muito preocupadas com isso. Por quê? Porque, às vezes, um investimento num projeto que não incorpora critérios de redução de vulnerabilidade ou de critérios ambientais rigorosos pode gerar um impacto muito negativo no futuro, né? E isso, numa perspectiva técnica, isso já, de certa forma, já está sendo incorporado. As pessoas que lidam com isso no mercado já estão atentos para isso, enfim. Mas tem um monte de coisas para avançar. É claro que um cenário sociopolítico pode motivar essas boas ações, essas boas práticas, e outros podem retroceder, né? Isso é um fato. Eu gostaria de entender a relação entre o que o Fred falou do atendimento dos mapeamentos de risco, até na obrigatoriedade dos municípios de fazer o planejamento urbano a partir disso, né? Que já é uma lei, que agora está se buscando o Ministério Público para que isso se cumpra. Se os estudos de vulnerabilidade estão contidos nessa legislação, ou se tem essa perspectiva. E pensando na APA, que a gente está concluindo o plano de manejo agora, a gente usou muito os referenciais de problemas e conflitos e também a busca para tentar conter ou qualificar as ocupações humanas e empreendimentos sobre as áreas naturais, na tentativa de tentar reduzir essas vulnerabilidades. Mas se a gente passa a ter uma política pública do Estado dizendo para os municípios que tem que ter tais parâmetros para se discutir o primeiro plano, a gente pode já pensar na revisão do plano de manejo daqui a 5 anos, usando essa política pública. E aí, porque muitos dos questionamentos dos municípios é, olha, vocês usaram parâmetros, mas e o desenvolvimento socioeconômico do município? E a geração de empregos e tal? Como se isso estivesse acima dessa perspectiva de vulnerabilidade, de longo prazo, etc. Então, se vem uma política pública fortalecendo isso, o diálogo fica muito mais institucionalizado, né, e formalizado, assim, para a gente seguir um caminho que seja de convergência. Sim, não, é exatamente isso, porque quando a gente compôs os indicadores nos temas, naquelas temáticas, habitação, saneamento, desastres naturais, enfim, assim, 9 temas, era para trazer para uma compreensão mais fácil do uso daquelas ferramentas, daqueles indicadores, seja para investimento público, seja para projetos. Então, a ideia é justamente essa. Às vezes, um indicador, ou um indicador composto, ele não consegue ser rapidamente identificado aonde que ele vai influenciar caso as ações sejam focadas ali. E quando a gente associa um tema que é vinculado a uma obrigação da gestão pública, por exemplo, a estruturação do PPA, são aquelas temáticas. É um decreto federal que o Estado, que o país tem que cumprir, a estruturação daquela forma, os estados têm que cumprir e os municípios também. A gente começa a entender o que pode influenciar mais e aonde os esforços podem ser direcionados. Os temas tratados pela Defesa Civil,
todos ou quase todos, estão numa temática que é desastres naturais. Foi o que ele falou, né? No estado de Santa Catarina, a Defesa Civil ela está dissociada da área de segurança pública, mas tem um box no PPA que é segurança pública também. Então, tem algumas variações nos estados, mas em Santa Catarina, aqueles investimentos na área de redução de desastres está quase todo na pasta da Defesa Civil. Quase todos. Enfim, eu não sei se... trazendo para a escala dos municípios, a experiência foi muito relevante lá no estado de São Paulo, porque eles estavam no ano de revisão dos seus planos diretores. Então, a gente conseguiu fazer workshops com as equipes técnicas que estavam trabalhando com contratação de técnicos para fazer um monte de trabalho, e muitos deles nem sequer haviam incorporado a temática para adequar ou os editais, ou atualizar os trabalhos que já haviam sido feitos, enfim. Os planos diretores, cada vez mais, também vão ter que incorporar essas perspectivas, assim como, eventualmente, os planos de manejo, que um pode influenciar o outro, de forma positiva. Enfim. Acho que é isso. Posso falar? Pode. Eu queria só colocar uma coisa, porque assim, é interessante o trabalho, ele tem uma escala, né? Que é a escala do município. E a gente trabalha a nível de planos diretores, os planos de manejo, uma outra escala com mais maior detalhe, né? Que seria talvez algumas perguntas que surgiram aqui, que por uma adaptação metodológica, no nível de escala, uma escala de maior detalhe, em termos de mapeamentos todos, né? Já que está em sistema de informação, então para análise regional, uma análise numa escala municipal de investimento geral, né? Os prefeitos, para ter uma ideia, mas que isso precisa ser verticalizado de fato para a gente chegar no detalhe, no planejamento, no caso do plano diretor, por exemplo, né? Identificar as áreas de alto risco, de baixo, de médio, as áreas com aptidão, né? Aptidão em termos geológico, morfológico, tipo de solo, e que esse é um trabalho que precisa ser feito. Alguns municípios estão mais adiantados, outros menos, e também uma plataforma de dados que possa conversar, porque a gente tem muita informação produzida nas universidades que visualmente elas estão boas, mas a qualidade delas, na hora que estão no sistema de informação, elas não casam, elas têm uma baixa qualidade no desenho da informação ou na classificação. Então, esse trabalho, a gente vem até conversando bastante com o Fred, né? Porque o CPRM acabou fazendo esses mapas de suscetibilidade que vão ser validados aos poucos, né? Tu participou do curso lá na Defesa Civil? Mas eu estou acompanhando bastante tempo também o trabalho, né? Os trabalhos aí, a gente está ajudando de alguma forma. Então, que essa verticalização dessa informação, ela é necessária, né? E a gente tem que construir as metodologias baseadas nesses trabalhos para a gente poder ter um dado cada vez com maior precisão, que é um problema que a gente tem no Brasil, em geral, né? Que na Europa, os caras estão bem mais avançados, né, em relação aos mapeamentos de risco, de vulnerabilidade, das ameaças, que é isso a gente tem que evoluir para poder chegar num dado legal que vai servir de referência para todos os municípios, e que a gente possa fazer então esse trabalho que você está comunicando. Sim, legal, importante, por quê? Porque o impacto, ele acontece numa escala local, numa região, numa localidade. É difícil o impacto atingir o município todo, né? Então, o ideal seria que os indicadores, eles tivessem essa representatividade, né? Por exemplo, a maioria dos indicadores do IBGE, que é o principal desenvolvedor dessas informações no Brasil, é o oficial, um dos oficiais. A ANA, tem vários outros. A maioria desses dados são numa escala do município, mas agora começam também a ser gerados numa perspectiva de território de bairros, enfim, de regiões metropolitanas, de bairros dentro daquelas regiões metropolitanas. O que eu acho mais importante? O mais importante é que se faça esse exercício, né? Porque o que acontece? Às vezes, um estudo acadêmico desenvolve essa informação naquela escala local, mas ela, por falta de recurso, de equipe, ou ela só foi feita ali, e só num momento. Então, talvez aquilo
não consiga servir para monitorar aquele processo. Né? Então, é um desafio gigante mesmo. E é isso, tem que começar a experimentar e fazer um índice de vulnerabilidade numa outra escala, de uma região bem específica, de um bairro, talvez. Isso é possível fazer. O Estado do Rio de Janeiro fez, a cidade do Rio de Janeiro fez, uma publicação de 2000 e do ano passado. Dá para compartilhar depois isso aí. Mas acho que é isso. Valeu. Obrigado. Eu gostaria de chamar a Maria Rosa, presidente da EPSUL, para entregar a lembrancinha para o Alexandre. Maria. O mais importante é que a gente vai tirar a foto. Isso, a foto. Alguém que aperta o botão certo. Cadê a sacolinha agora? A sacolinha e tem uma canequinha dentro. Lá atrás, Maria, por favor. Eu quero tirar a foto. Aí a foto. Eu queria convidar os palestrantes que estão conosco, menos o Fred, que infelizmente precisou ir embora, cadê o Klein? Para a gente fazer uma fotinha aqui com a representação do Conselho e da APA, porque eu sei que daqui a pouco o pessoal começa a dispersar. Klein, pode vir aqui até a frente, por favor? Deus do céu.